espaço para conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia, ministro. Bom dia, Donato. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Band News e principalmente conversando com você, conversando com o Yuri, cumprimentar aqui a toda a Jangadeiro e a população de Fortaleza, do Ceará, que está nos ouvindo. Para mim é sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Muito obrigado. Nós agradecemos. Lembrando que ele falou a população, lembrando que você pode acompanhar mandando perguntas nessa entrevista aqui na Jangadeiro Band News FM, também no YouTube, no Facebook, lá no chat, ou pelo 981-54-3814. Ministro, vamos começar falando sobre o programa Pé de Meia, que o governo avalia expandir também para os professores em formação, e está sendo desenvolvido um projeto, eu li ontem, que vai buscar incentivar pessoas a cursarem graduações exatamente em licenciatura, não é isso? Isso. Primeiro, o Pé de Meia surgiu, Nonato, porque é um dado assim que a gente precisa se indignar, né? Em média, 480 mil jovens no Brasil deixam por ano a escola pública no ensino médio brasileiro. Estamos falando de quase 500 mil de jovens. E o grande motivo que esse jovem deixa a escola é por questão financeira. Isso é para ajudar o pai, a mãe. Um outro motivo é gravidez precoce de adolescentes. O irmão mais velho que precisa ficar em casa para cuidar dos filhinhos, dos irmãos, porque a mãe precisa trabalhar e não tem vaga na creche, enfim. Mas o grande motivo é a questão financeira. É um estímulo, é um incentivo, ele soma-se a outros programas, né? É uma poupança mensal que ele recebe para levar talvez a namorada para o cinema, comprar um caderno, comprar uma roupa e tal, ou poupar. E ao final do ano ele recebe uma poupança que ele só pode sacar de R$1.000 ao final que ele concluir o ensino médio. Então, é uma forma de estimular. E interessante, Nonato, é que nós vamos ainda fazer a contabilidade dos números, mas alunos estão voltando para a escola por conta desse programa, né? E tem estimulado a garantir a presença dos alunos. Nós só vamos ter resultado do ponto de vista de passar de ano só no final do ano, mas é um programa que a gente construiu com os estados, com os municípios, com as redes, para que a gente possa garantir. Então o Pé de Meia vem nesse sentido, né? Desde março já funciona, nós aprovamos o projeto de lei em dezembro no Congresso Nacional, tem sido um grande sucesso o programa. Nós já expandimos, aqui no Ceará, por exemplo, são 270 mil jovens já recebendo, Fortaleza quase 60 mil jovens já recebendo o Pé de Meia, né? É uma conta específica, única para cada aluno. E nós estamos agora no mês de outubro, como o dia 15 de outubro é o dia do professor, o presidente quer lançar um conjunto de ações de valorização do professor. Isso é um problema, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. As pessoas não estão querendo mais ser professores, né? Então precisamos reconhecer o papel importante desse profissional, até porque eu sempre lembro que todo mundo passa pelo professor, o professor cuida das crianças, cuida dos jovens, né? É um trabalho importantíssimo. Muitas vezes não é reconhecido. Não é reconhecido. Então, a gente precisa reconhecer, todo do ponto de vista da remuneração, né? Boa remuneração para esse professor, mas reconhecer também na formação, na qualificação, né? Isso influencia muito na qualidade da aprendizagem das nossas crianças e jovens na escola. Então, hoje falta professor de matemática, falta professor de física, falta professor de química, falta professor de português, né? Então a gente fez mudanças nas diretrizes curriculares nacionais em relação às licenciaturas, porque 84% das licenciaturas brasileiras estavam sendo feitas tudo à distância. Então nós regulamentamos isso. Há uma exigência de pelo menos metade disso ser presencial, ter comprovação de status. Por quê? Porque nós vamos avaliar todos os professores formados nas universidades, quando vai fazer a avaliação, que é através do ENAD, uma prova que eles fazem, de uma nota de 0 a 10, todos estavam abaixo de 5, a média. Pra você ter uma ideia, pedagogia 3,6 a média. Então a gente quer primeiro melhorar a qualificação da formação inicial dos professores, melhorar a formação continuada dos professores. Então a ideia é que a gente já vai dar uma bolsa para o jovem que vai fazer o Enem, para ele saber que se ele for para a licenciatura, ele vai ter uma bolsa durante os anos da faculdade dele. E criar uma espécie, a ideia também é criar uma espécie do mais professores como mais médico, para regiões que estão faltando professores específicos em determinadas áreas. Eu vou apoiar para que esse professor vá. Está faltando física lá em Roraima, professor. Então, vamos fazer uma seleção única no Brasil para que a gente possa garantir que bom professor em sala de aula, porque isso faz a diferença de um bom professor em sala de aula na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, muitas vezes conjunto os professores são atraídos para a rede privada
por conta inclusive de salários, né? Por conta, do mesmo jeito que tem um outro ângulo de alunos que deixam a sala de aula, atraídos pelas ofertas que na rua eles encontram, que acham que vale muito mais do que ir para a escola pública. Então, assim, por exemplo, no Japão, eu estava observando, até o assento do metrô tem preferência professor. Então, a ideia é criar uma cultura que as pessoas reconheçam o papel importante dos professores. Isso, os Estados Unidos criam agora uma política para estimular as pessoas a se formarem em licenciatura, porque isso é um problema hoje, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o Brasil precisamos qualificar e melhorar e valorizar e reconhecer o papel do professor aqui no nosso país. Então essa é a ideia. É uma problemática que vem cada vez mais se ampliando, acentuando, e se não houver nesse momento, a próxima geração também vai cada vez mais deixar. Não quero me ensinar, isso. Não. Vai procurar outros afazeres. Aproveitando até, falando sobre essa questão do incentivo, né, o estímulo financeiro, o incentivo acadêmico também, né, mas tem um outro problema, né, do professor que tira também a vontade, que é a insegurança, né, para o exercício da profissão. Alguns bairros, alguns municípios mais distantes, né, como é que o Ministério está avaliando essa problemática, né? Às vezes até, ele ensina numa escola para ir para outra, no outro bairro também já é complicado. A gente entende que o ambiente escolar precisa de um ambiente de paz, um ambiente de formação, um ambiente de cultura de paz. A gente está apoiando hoje, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da orientação, da formação, os professores, diretores, alunos, né? Então, essa é uma problemática no Brasil inteiro, né? A gente viu casos que aconteceram no ano passado. Então, o estímulo à violência, ao ódio, à intolerância, né? Ao bullying, ao racismo. Então, são pontos e elementos importantes. A insegurança que hoje existe no Brasil, a necessidade de uma ação mais firme. Eu participei mais cedo de um debate sobre isso, Nato, e, por exemplo, o presidente Lula agora vai convocar todos os governadores do Brasil e convocar a Justiça, o presidente do STF e os presidentes do Congresso Nacional, para que a gente possa construir uma grande pactuação nacional contra o crime. Eu sempre tenho dito, repito, quando fui governador, tive várias experiências que eu vivenciei, que se não houver leis mais duras em relação a quem comete crime nesse país, Nonato, principalmente quem tira a vida de uma pessoa, né, dificilmente nós vamos conseguir avançar nisso. Se não tiver uma justiça mais célere, ora, em média, a justiça leva 10, 20 anos para julgar um processo no Brasil. Nossa. Então há uma sensação de impunidade, as pessoas cometem crime. Eu nunca esqueci de dois fatos que foram muito emblemáticos quando eu fui governador, Donato. Uma é que nós estávamos num trabalho de inteligência para prender um chefe de organização criminosa aqui, prendemos, quase 3 anos de investigação, prendemos, em uma semana ele foi solto com a tornozeleira eletrônica. E quebrou a tornozeleira até hoje. Né? Tá aí. O outro foi uma pessoa que já tinha matado 4. O quinto que ele estava solto, o quinto que ele matou foi um delegado. Então, assim, são coisas que não podemos aceitar. E é necessário um pacto dos Estados. Não tem como. Porque, às vezes eu fico perguntando, Nonato, eu sei que sempre vem esse debate, principalmente em época de eleição, né, com as facilidades de resolver esse problema, né, os super-heróis que vão resolver esse problema. Mas eu digo uma coisa, às vezes eu fico me perguntando, talvez não tenha tido um governador que investiu tanto. Você vai ali, pega na Borges de Melo, está lá o melhor centro integrado de segurança do Brasil, com tudo que há de mais moderno em inteligência. Nós dobramos as forças policiais, valorizamos profissionais, fizemos promoções, aumento de salário. Foi o primeiro governador a importar armas do exército americano. Hoje a policial do Ceará usa uma arma que o exército americano utiliza, o que há de mais melhor do ponto de vista tecnológico moderno. Criamos o raio que espalhamos pelo interior do Ceará todo, com um armamento mais pesado. Câmaras em todos os municípios, reconhecimento de placa. Agora o Elmano está colocando com reconhecimento facial. O Elmano agora chamou quase 7 mil profissionais de segurança. Então você fica imaginando, criei a primeira unidade prisional de segurança máxima no estado. Você lembra do enfrentamento que eu tive dentro dos presídios, tentando me ameaçar com bomba em viaduto, derrubando torre de energia, enfim. E o Mauro Albuquerque, inclusive, o secretário Mauro Albuquerque, foi elogiado pela oposição pelo trabalho que ele fez e que ele está fazendo. Então, e mesmo assim, todo esse esforço, a gente vê essa insegurança, esse problema, e que não é só no Ceará. Eu tenho andado o Brasil inteiro, e é sempre a mesma coisa. E eu sempre digo, o Brasil
problema da violência do Brasil é tráfico de drogas. O Brasil não é produtor de drogas. Geralmente os presidentes não querem trazer isso para o colo deles, né? Porque é responsabilidade dos estados, mas o prefeito tem um papel importante quando ele ilumina a rua, quando ele limpa a rua, quando ele faz a área de lazer para a população, para as famílias, né? A Guarda Municipal tem que estar integrada com a Polícia Militar e Civil, as câmaras da Prefeitura precisam estar integradas, precisa ser feito um trabalho conjunto, né? Mas eu tenho conversado muito com o presidente sobre isso, e ele está convicto da importância, e agora, se nós não fizermos um pacto nacional, Nonato, independente de questões políticas e partidárias, o que está em jogo é a população, e chamando o Poder Judiciário, a Justiça, chamando o Congresso Nacional para rever as leis, e um pacto nacional com os governadores, integrar as informações, as inteligências. Não dá para a Polícia Federal estar trabalhando de um lado, a Polícia Civil estar trabalhando para o outro, a Polícia Militar trabalhando para o outro, o município. Nós precisamos integrar isso, porque essa é uma problemática do Brasil. Precisamos proteger melhor nossas fronteiras, as fronteiras marítimas, aeroportos, portos, a fronteira terrestre, a fronteira aérea, porque é por essas fronteiras que entram as drogas no nosso país. Então, o presidente vai agora convocar isso para a gente possa construir um pacto nacional para esse enfrentamento, para garantir mais tranquilidade à população brasileira. Pois não, fala. Aproveitando pegar esse gancho, o senhor falou dessa questão do período eleitoral, né, e da insegurança, por isso que às vezes um pouco desconfiar quando dizem que vão resolver a questão da noite para o dia, né? E é uma questão de longa data, né? Isso, violência, isso pode olhar as experiências no mundo inteiro. De um lado você enfrenta com prevenção, quando você tem uma escola de tempo integral, quando as pessoas têm condições de trabalhar, viver dignamente, ter um bairro saneado, ter um bairro com serviços, isso ter lazer, ter esporte, né? E o outro lado é um trabalho forte de policiamento, com inteligência, mas com leis mais duras, repito. Hoje você tem um crime maior quando você faz um tráfico de um animal silvestre, a pena é maior do que quando você tira a vida de uma pessoa. Então isso precisa mudar no Brasil. E lembre-se que eu digo isso desde quando eu era governador, né? E agora eu estou ao lado do governo federal, ao lado do presidente da República, né? E eu estou sempre defendendo que a presidência precisa convocar, não é ela que vai resolver o problema sozinha, mas nós estamos fazendo uma união de esforços, repito, pensando nas pessoas. Você me conhece, sabe que eu não faço política pensando, porque tem aqueles que quanto pior, melhor. Torce quanto pior, melhor, para se aproveitar politicamente disso. Lembre-se que aqui no Ceará, toda véspera de eleição, vamos fazer um motim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e com discurso fácil. Armar a população vai resolver? Não resolve. Todas as experiências do mundo inteiro já disseram que isso não resolve. Então, o que a gente quer fazer, a ideia do presidente é convocar os governadores, ver as experiências que estão sendo feitas em alguns estados, em alguns municípios, chamar a justiça, chamar o Poder Judiciário, para que a gente possa construir essa ação conjunta em todo o país. Semana passada, uma citação sua ganhou as manchetes de todo o país com relação à proibição do uso do celular na sala de aula. E foi definida que seria agora em outubro, provavelmente no Dia dos Professores, Dia da Criança, que essa medida seria tomada pelo governo. Como é que está? Como é que você viu a reação de pessoas favoráveis e de gente dizendo que é preciso ter bom senso? Vou só aproveitar aqui, porque também é comentário aqui do ouvinte, o Josiel, né? Eu sou a favor da proibição de celular, não só na sala de aula, mas também em toda a escola, para que as crianças e jovens voltem a interagir e a brincar nos intervalos. Os estudos mostraram que o celular, a tecnologia, ela é importante hoje. Ninguém foge mais da modernidade, da tecnologia. Até que nós temos um programa, Nonato, que queremos que toda escola pública, até o final de 2026, esteja conectada para fins pedagógicos. Você sabe que eu fui um governador que distribui tablets para os alunos, virou lei. Computadores para os professores. Então, nós precisamos ter essa tecnologia, essas ferramentas importantes de acesso para os alunos e os professores. Agora, dentro de uma escola, de uma sala de aula, essas ferramentas precisam ser utilizadas para fins pedagógicos, para aprendizagem, para melhorar. Você vê hoje em dia, no recreio da escola, em vez dos alunos ficarem ali conversando, né, jogando futebol, como eu fazia também quando estava na escola, hoje fica todo mundo no celular. Eu vou no restaurante, Nonato, vejo algumas mesas, está lá o pai, a mãe, os filhos, tudo lá no celular.
Então, assim, precisa ter as famílias precisam dar um limite para os seus filhos. Eu, por exemplo, só dei celular para o meu filho quando ele completou 12 anos. E é 1 hora por dia. Né? Ou você dá limite... Tem como fiscalizar? Hoje, inclusive, tem umas ferramentas de você... Exato. Você acompanha todo... Tem, os pais podem... Eu fico acompanhando. E aliás, diz qual é o que é que ele usou daquele celular. Né? Se foi WhatsApp, se foi algum joguinho, se foi, você tem como acompanhar. Então, a família precisa ter muito cuidado, porque todos os estudos mostram, principalmente em determinadas fases, quando é mais nova, quando é criança, o prejuízo, né, do déficit de atenção, né, que causa numa criança quando ele usa demais uma ferramenta como essa. Então, a discussão não é que vai ser resolvida em outubro. Nós queremos lançar esse pacote de ações, e dentre eles é um posicionamento do governo federal, do MEC e do presidente Lula, que a gente possa dar limites, né, ou proibição, ou limite, e claro que isso vai virar uma lei. Tem alguns estados que já cumprem isso, por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro proíbe, né? O Ceará também tem uma lei, também, ainda da época do Arthur Bruno, que proíbe dentro de sala de aula. Precisa saber se está sendo cumprido isso, né? Então a ideia é criar uma lei nacional para deixar todo mundo mais tranquilo em relação à regulamentação disso. E vamos fazer uma discussão. Claro que vai ter que ser aprovado pelo Congresso. Se faz para todas as faixas dentro da escola, em todos os níveis, se vamos definir algumas faixas só no ensino fundamental, mas eu, particularmente, acho que precisa ter um limite, regras claras, porque isso tem um prejuízo enorme e eu tenho ouvido muito isso de professores, de pais, né, de crianças favoráveis porque sabem o risco disso para as suas crianças e para os seus filhos. Muitos pais comentando aqui, dizendo que são a favor. Só lembrar que países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Itália, Suíça, México proíbem o celular. E até você poderia procurar saber qual foi o resultado positivo disso, se melhorou realmente o perfil do ensino lá. Nós estamos com a equipe, tendo o Ministério fazendo todo esse levantamento, e todos eles dizem que a proibição do uso pessoal do celular ou de equipamento de informática dentro de sala de aula tem melhorado a aprendizagem, a atenção dos alunos, né? Então, os estudos têm mostrado isso. Só aproveitando, antes de ir para o intervalo, só para pegar essa questão. Deixa eu perguntar aí para ele. Será que teria também alguma avaliação em relação ao interesse ou desinteresse do estudante para a metodologia? Por isso que ele está utilizando mais? Claro, olha, a gente precisa ter uma escola, Yuri, que o aluno acorda de manhã com vontade de ir para a escola. E aí passa por um bom professor, uma escola que acolha bem esse jovem, uma escola que tem atividades que... Por que a gente defende tanto a escola tempo integral? Nós criamos no Ministério o maior programa de escola tempo integral da história desse país. Nós ampliamos em 1 milhão de novos alunos esse ano em sala de aula na escola pública brasileira em tempo integral. E agora, isso foi uma construção com os municípios. Eu também não acredito em nenhuma política pública que fica de cima para baixo. O Ministério quer. Não, porque são eles que gerenciam as redes lá na ponta. Não é o Ministério. O papel do Ministério é coordenar a política, é induzir. Nós estamos investindo por ano 4 bilhões de reais, repassando para estados e municípios, para que eles ampliem a vaga de tempo integral. Mudamos o fator de ponderação do Fundeb. Mais dinheiro para quem tem escola de tempo integral, porque a gente sabe que custa mais caro uma escola de tempo integral. Mas veja bem, o que é a escola de tempo integral? É o aluno passar o dia na escola. Isso tem um fator importante, a prevenção à violência. Em vez de ele estar na rua, estar na escola. Ele pratica esporte. Ele faz atividades culturais. Eu fico perguntando, por que os Estados Unidos, países mais desenvolvidos, têm tanto destaque nas Olimpíadas? Porque eles começam a praticar esporte na escola. A natação, o basquete, o vôlei. Né? Então, assim, é uma escola que olha o projeto de vida do aluno. Essas escolas poderiam ser abertas em dias... feriado e domingo. A escola precisa ser aberta no final de semana para a comunidade. Até para pais, alunos se congregarem. Isso, porque a escola tem uma quadra poliesportiva, tem escola que tem uma piscina, tem uma escola que tem... Enfim, a escola tem que ser um ambiente da comunidade. Então, assim, esse é o esforço que a gente está fazendo. Nunca na história, Nonato, eu posso lhe garantir, o Ministério da Educação olhou tanto para a educação básica nesse país. Eu vou dizer o motivo. 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica nesse país. Nós estamos falando de 1/3 da população brasileira. O mínimo que o país precisa garantir é que um cidadão ou cidadã brasileira conclua o ensino básico. Aí, se ele quiser ir para a universidade, ele vai, mas que ele conclua a educação básica no Brasil. Então, esse é um grande motivo. E o Brasil já investe no ensino superior a média dos países desenvolvidos.
no ensino básico, 1/3 dos países desenvolvidos é um investimento per capita aluno. Então, por isso que o olhar que a gente está tendo, claro que nós estamos olhando para a universidade, né? Aqui mesmo em Fortaleza, nós vamos ter um hospital novo da Universidade Federal do Ceará. Agora, semana passada, eu fui lá no Cari, vai ter o primeiro hospital universitário. Estamos ampliando os cursos. Agora fizemos um curso de medicina lá em Baturité. Vamos ter um campus novo agora aqui na Praia de Iracema. Enfim, estamos investindo. Vamos ter 6 novos institutos federais aqui no Ceará, 2 em Fortaleza. Então, assim, estamos investindo, mas um olhar muito forte para a alfabetização das crianças na idade certa, na educação básica, para a escola tempo integral, para a evasão escolar, por isso o pé de meia, para que a gente garanta que os nossos jovens e crianças brasileiros concluam a educação básica nesse país. Esse é o maior desejo de um pai e de uma mãe. Quem tem filho sabe que os nossos filhos vão para uma boa escola, se formem, tenham uma boa profissão, possam ter uma vida melhor nesse país e no estado do Ceará. Nós vamos dar um tempinho, você beber uma aguinha aí para um intervalo e na volta a gente vai falar sobre ITA, Enem, escolas de tempo integral que está nos planos, greve de professores. Como é que foi o enfrentamento da última greve e o ganho? Foi desafiador? Responde depois desse intervalo. São 10h39, já estamos de volta conversando aqui com o ministro Camilo Santana, que está falando exatamente sobre temas de interesse também da área de educação. Nós deixamos aqui uma indagação. O ITA, vamos falar aqui sobre o ITA, que é um dos grandes projetos do tempo ainda que ele era governador, não é isso? Eu sonhava em trazer o ITA para o Ceará e parece que quis o destino, o presidente Lula virar presidente, o Elmano governador e eu virar ministro da Educação. E em tão pouco tempo a gente anunciou, o presidente esteve aqui em janeiro anunciando o ITA, primeiro por mérito do Ceará, né, e aqui eu quero parabenizar as escolas, os colégios que têm aí se destacado, e os alunos têm se destacado no ITA. 40% dos alunos que passam no ITA ou são cearenses ou estudam aqui. Então, assim, tem gente de fora que vem para cá estudar. E para mim, talvez seja o maior legado que a gente possa deixar para o nosso estado. Porque às vezes as pessoas não imaginam o que representa. O ITA não é só a melhor universidade, ou os melhores cursos do Brasil, ou dos melhores do mundo. É o que vai atrair para cá, do ponto de vista de pesquisa, de indústria, de inovação, de tecnologia, né? Então, assim, é algo que nos dá muito orgulho. E semana passada eu dei a ordem de serviço já da obra. Nós vamos construir a primeira etapa das obras, que são os alojamentos, porque o estudante passa o dia inteiro, mora lá padrão São José dos Campos, aqui, é o que há de melhor. E já vamos fazer o vestibular. Dia 13 agora de outubro é a primeira prova geral, e vai ter as provas específicas em novembro de português, química, física e matemática. Então, já vai ser a primeira turma, e essa primeira turma nós vamos esperar a obra estar concluída. Eles vão começar a cursar os primeiros 2 anos em São José dos Campos, turma daqui, e depois vem para cá. Então, a gente já prevê a formação da primeira turma, conclusão da primeira turma, em 2029, já a primeira turma concluída. E já vamos lançar... o Ministério da Defesa vai lançar o concurso de professores. Então, quem tiver também interessado em ser professor do ITA do Ceará, vai em breve ser anunciado o concurso para professor. Então, para mim é um projeto importante, que é um grande legado que a gente deixa para o nosso querido estado do Ceará e aqui para Fortaleza. Deixei até no ar uma indagação sobre a última greve dos professores e os servidores das universidades federais. Foi desafiador? Donato, primeiro eu achei que a greve não deveria ter acontecido. Vou dizer por quê. O servidor público federal passou os últimos anos sem nenhum reajuste. Primeiro ano do governo Lula, ele deu 9% de reajuste para os servidores, né? Talvez eu acho que houve uma certa falta de um pouco de mais diálogo, mais, né, habilidade para evitar que essa greve acontecesse. Mas, repito, eu sempre digo que reconhecer o papel do professor, dos servidores, é muito importante. Mas passamos, retomamos, fizemos um grande acordo que eu espero que tranquilizou e reconheceu o papel tanto dos servidores técnicos como de professores das nossas universidades, e vamos bola para frente, e espero que a gente possa, porque se tem um governo que reconhece e valoriza a educação nesse país, é o governo do presidente Lula. Foi o presidente que mais fez universidades, que mais fez institutos federais, que mais reconheceu, que está mais fazendo pela educação básica, nesse esforço por acreditar que o caminho da educação é o grande caminho para transformar um país, um estado e um município.
Só trazer a questão aqui do ITA, né? São cursos diferentes, né? Aqui no campus São do cursos. Ceará. Nós vamos ter um curso na área de engenharia de energias renováveis, porque, aliás, os cursos eles não vão disputar com São Paulo. Aliás, porque nós vamos atrair pessoas do Brasil para vir para cá. Então, é na área de dados, né? Engenharia de dados, né? São 2 primeiros cursos, engenharia de dados e energias renováveis, até porque a coisa do Ceará, o Nordeste é responsável pela energia solar, pela energia eólica, pelo hidrogênio verde agora, então nós vamos formar engenheiros nessa área, e vai ter um terceiro curso de bioengenharia, né, que será o terceiro curso que será implementado num planejamento feito pelo próprio equipe do ITA. Então serão 3 cursos aqui, diferentes de cursos que existem lá em São José dos Campos, para não haver essa competição e atrair também pessoas do Brasil inteiro aqui para o Ceará. Uma informação que a gente deu hoje aqui, o Eduardo Santos está falando aqui, boa parte dos beneficiários do Bolsa Família está se afundando no jogo do tigrinho. Os beneficiários são 3 bilhões em bets via Pix no mês de agosto, só no mês de agosto. E o governo, dos 20 milhões de beneficiários, 5 milhões fizeram aposta no mês passado. Eu vi essa matéria. O Ministério também está se preparando para derrubar esse tipo de jogos online a partir de janeiro de 2025. Como é que você vê isso? Do uso de um benefício para exatamente... Nonato, eu acho que foi um equívoco. Eu acho que o Brasil, a criação dessas bets foi algo assim que... Rapaz, você abre a televisão, só vê propaganda de bets. Nossa, impressionante. Volume de recursos. Isso vicia as pessoas, isso estimula, né? Então, assim, eu acho que o Brasil precisa criar um regramento, controle para uso disso urgentemente. E porque isso prejudica fortemente. Eu fiquei assustado com essa matéria. As pessoas de baixa renda, ao invés de utilizar o seu dinheirinho para comprar, melhorar a feira, melhorar os alimentos, melhorar ali seus filhos, o vestimento dos seus filhos, estão fazendo apostas. Isso é uma ilusão. Só quem ganha dinheiro com isso são os grandes nesse país. O país já é tão desigual. Então há um trabalho que precisa ser feito de conscientização, mas há um trabalho de restrição que precisa ser feito fortemente para evitar que isso esteja acontecendo no nosso país. Agradecer aqui, tem muita gente participando. Lá da Europa, a Vanessa, ela mora na Espanha. Europa? Ouvindo a gente, acompanhando aqui. E ela dizendo, realmente, educação é tudo. Obrigado, Vanessa, pela participar. Aqui na Europa, a gente acompanha muito a questão da educação aí no Ceará também. Outro assunto que a gente vai conversar, e o sua vez agora, vai lá. Já podemos, na verdade, entrar no quesito eleições, né? Isso. Saiu uma pesquisa agora, Datafolha, Evandro Leitão, segundo lugar, 25%. Como é que o senhor está avaliando aí a trajetória do candidato? Trazer os outros números também, né? Olha, André Fernandes do PL está com 27%, Evandro Leitão 25%, Capitão Wagner 17%, José Sarto 15%. E aí a campanha do Evandro? Não, primeiro eu fico feliz porque o nosso candidato está na linha crescente desde quando começou a eleição. Olha, eu sempre digo, Donato, que eleição, política, às vezes eu sei que a população às vezes está decepcionada com a política. Mas a política é o único caminho para que a gente possa melhorar uma sociedade. Vou dizer por quê. Quando vai definir o valor do salário mínimo, você tem uma ideia. Antes do Lula, passamos 6 anos sem reajuste real do salário mínimo no Brasil. Quando o presidente Lula assume, cria uma lei, agora dá o reajuste, além da inflação em 2023, além da inflação em 2024, e vai ter um aumento agora para 2025. Isso é decisão política. Quando você decide investir em educação, o Ceará, Donato, é um dos estados mais... Está longe de ser um estado rico comparado com outros estados. E por que tem a melhor educação? Decisão política, de investir na educação como prioridade. Então, tudo é política. Se você tem uma saúde melhor, você zera a fila da creche, você melhora o atendimento no posto de saúde, garante remédio para a população. É decisão política. Então, se a política, as pessoas precisam entender que o poder da política está nas mãos dos eleitores. Quem escolhe os nossos representantes são os eleitores. Então é importante, nesse momento de eleição, vai definir o futuro dos próximos 4 anos da cidade de Fortaleza e dos municípios brasileiros. Então vamos conhecer bem quem são os candidatos.
Vamos evitar ficar olhando essas fake news. Leonardo, eu estou impressionado com as fake news que estão saindo, né? E principalmente contra o nosso adversário. Porque quando o candidato começa a crescer, aí começa a atacar o candidato. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter cuidado com as fake news, olhar a história de cada candidato, esse candidato está do lado de quem é possível fazer as entregas que a população tanto precisa, não acreditar em mágicos que vão resolver o problema só pelo discurso. Porque é muito fácil falar. Eu sou de um time, Nonato, que entrega os projetos à população. Eu sou do time do presidente Lula, do governador Elmano. Vamos olhar, vamos conversar um pouco com a população. O Bolsa Família. Hoje, 1,5 milhão de pessoas no Ceará recebem o Bolsa Família, que foi ampliado em média R$ 674 por mês. O presidente Lula criou mais R$ 150 para as crianças de 0 a 6 anos a mais. Aliás, eu fiquei muito feliz porque foi fruto do resultado de um programa que eu implementei aqui no Ceará, que foi o programa Mais Infância Ceará. Porque, Donato, a fase mais importante de uma pessoa é os primeiros anos de vida. É a formação do cérebro. Essa criança precisa ser estimulada, precisa se alimentar bem, precisa ser amada, precisa brincar. É por isso que nós criamos o programa Mais Infância, com os complexos Mais Infância, com as praças Mais Infância, com as brinquedopraças, com o cartão Mais Infância. Então, eu sou do time que do Bolsa Família, eu sou do time do Mais Médico, que o presidente passado, Bolsonaro, acabou com o Mais Médico, né? O presidente agora dobrou a quantidade de mais médicos. É aquele médico, o governo federal paga os médicos que vão para os postos de saúde hoje para atender a população. Eu sou do time que está dando piso salarial para os enfermeiros nesse país. Eu sou do time do Luz para Todos, do Farmácia Popular, que voltou, Nonato. Tem gente que tem dinheiro para comprar um remédio, que tem diabetes, que tem hipertensão. Hoje é gratuito. Do Minha Casa Minha Vida. O governo Bolsonaro, às vezes, você sabe que você me conhece, eu não sou de estar criticando, eu sou governador, sofri muito, mas me diga uma obra, uma ação nesse estado do Ceará do Bolsonaro, uma. Eu fico perguntando, e não é só no Ceará não, eu estou andando no Brasil inteiro, não tem absolutamente. Ao contrário, paralisou todos os programas que existiam nesse país. O Minha Casa Minha Vida agora nós estamos retomando, o presidente esteve aqui entregando casas. Vão ser agora mais 150 mil casas para o Ceará no novo Minha Casa Minha Vida, que agora vai ter varanda, vai ter biblioteca nos condomínios, nos prédios, enfim. Então, nós somos do time do pé de meia, que está preocupado com o aluno que está na escola, da escola tempo integral, das areninhas que eu espalhei pelo Ceará inteiro. Enfim, nós somos desse time, de um projeto que tem muitos desafios, tem. Precisa melhorar ainda muito? Precisamos, mas são passos importantes que a gente está dando. Então, a minha escolha aqui na capital cearense, Donato, pelo Evandro, é porque ele representa esse projeto. Não é porque o Evandro quer ser prefeito. O Evandro representa esse projeto e eu não tenho dúvida que eu conheço o Evandro, foi presidente da Assembleia, é uma pessoa séria. E tem uma coisa, Donato, que eu considero muito importante no homem público. É a sensibilidade. É bom fazer uma obra, um viaduto, uma estrada, um asfalto, mas o importante é você sentir e estar atento nos problemas da população, ou saber ouvir, saber dialogar, estar presente. Infelizmente, nós temos um prefeito hoje ausente da cidade de Fortaleza, omisso da cidade de Fortaleza. Então, repito, há 3 projetos claros sendo apresentados em Fortaleza. O projeto, 2 representantes do Bolsonaro, um representante do atual prefeito, que para mim foi omisso em relação à cidade de Fortaleza, e o projeto do Evandro, que representa o projeto do Lula, o nosso projeto, que entrega, o projeto que cuida das pessoas, e eu não tenho dúvida que ele está preparado, e é o melhor candidato, Nonato, porque tem condições, porque vai ter o apoio do presidente da República, vai ter o apoio do governador, vai ter o nosso trabalho, porque eu sei, meus caros irmãos fortalezenses, o que eu sofri com o Bolsonaro na presidência. Eu precisei entrar no STF, Nonato, para receber o dinheiro das obras das escolas que o governo federal devia ao Estado. Veja bem, eu vou repetir a pergunta. Qualquer fortalezense que mandar uma obra ou uma ação do governo Bolsonaro em 4 anos no Ceará ou em Fortaleza, eu estou até a favor de dar um prêmio para isso, mas não existe. E não é só no Ceará, não, em todo o canto que eu tenho andado. Então, caberá à população de forma democrática, respeitosa, respeitando os candidatos, respeitando os eleitores, respeitando as diferenças, porque democracia é isso,
Mas, repito, tenham muito cuidado com as fake news que estão sendo espalhadas pelas redes sociais, as mentiras que estão sendo espalhadas. Reflitam, pensem bem em quem pode fazer mais pelo povo de Fortaleza e pelos municípios de todo o Ceará e do Brasil. Ministro Camilo Santana, a gente agradece a sua presença aqui. Desejo Nonato, eu que agradeço. Você sabe que eu sou um fã seu. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí, Yuri. Obrigado. Agradecer aqui a toda a equipe da Jangadeiro, dizer que é sempre um prazer estar aqui e dizer que eu sempre sou muito grato à generosidade do povo cearense e pode ficar certo, Nonato, de onde eu estiver, eu sempre estarei aqui trabalhando para ajudar o meu povo, as pessoas, porque isso foi uma opção de vida, uma decisão de vida que eu tomei, de entrar na vida pública para ajudar a construir um mundo melhor, né? E mesmo longe da família, que o que eu mais sinto, ficar longe dos meus filhos, todo final de semana ter que voltar, então a saudade danada dos meus meninos, o José que vai fazer 3 anos já, né? E, enfim, mas pode ficar certo que eu quero passar pela vida contribuindo para melhorar a vida dos meus conterrâneos cearenses, é isso que eu tenho procurado fazer com sinceridade, com diálogo, com respeito, na minha forma de acreditar que essa é a forma de se fazer política, olhando para as pessoas. Muito obrigado, Nonato, muito obrigado a vocês ouvintes, muito obrigado a toda a equipe da Jangadeiro e vamos em frente. Um abraço, obrigado. Boa sorte, Camilo. São 10h54.